Olá, moçadinha, tudo bonzinho? Belezinha? Eu sou o professor TJ, faço parte da equipe de professores de Biologia do ESAG Medicina. Estou aqui para apresentar a vocês um dos assuntos mais prevalentes nos vestibulares, nos exames, quando se trata da fisiologia humana. E, claro, é o nosso assunto introdutório da fisiologia, né? Sistema digestório, né? Tá certo? Primeira coisa a dizer quando falamos de sistema que envolve o funcionamento do corpo humano é para que serve? Finalidade. Então, a função, quebra de macromoléculas por hidrólise enzimática. Gente, beleza, esse é o conceito, né? Mas vamos entender, tá? Do que se trata na prática. Todos os nutrientes e alimentos que nós ingerimos na nossa dieta são moléculas muito grandes, macromoléculas que precisam ser quebradas gradativamente ao longo de nosso tubo digestivo para que elas cheguem num tamanho que permita a entrada desses nutrientes nas nossas células, né, tá? Então, por isso que nós temos que quebrar inicialmente essas macromoléculas. Só que esse trabalho é um processo químico. A digestão, basicamente, é um processo químico. E qual é o processo? Hidrólise enzimática. Vamos lembrar também um pouquinho isso aqui, né? Primeira ação sobre o alimento começa na boca, né? Mastigando, vamos produzir saliva, legal. Por quê? Porque nós vamos ter a ação da água quebrando inicialmente esses alimentos. Legal? Só que a principal ação química é a ação enzimática. E lembrando o conceito de enzima, é o catalisador biológico das reações. A gente aprende assim, né? Mas na prática, o que a enzima faz? Acelera a velocidade de realização das reações dentro do nosso organismo, das reações biológicas, né? Tá certo? Ok? Então, olha só, basicamente é um processo químico. Lembrando que a digestão também tem um processo físico, óbvio, né? Mastigação, deglutição, peristaltismo, que é a musculatura lisa empurrando o alimento ao longo de todo o tubo digestivo. Legal, tá? Mas o que nos interessa é o processo químico que vai levar à quebra total dessas macromoléculas. E tudo começa na boca. Olha só, boca, início da digestão de carboidratos. Atente para isso, moçada. Início, então a coisa não termina aqui. Lembre-se que carboidrato é uma molécula grande, uma macromolécula. Então, vai ter um certo trabalho para quebrar totalmente essa macromolécula. E quando nós ingerimos um carboidrato na nossa dieta, normalmente nós ingerimos um carboidrato de origem vegetal, amido. Tá lembrado? Né? Amido é um açúcar grandão, por isso chamado de polissacarídeo, bioquimicamente, né? Chamado assim. Então, esse açúcar grandão, esse polissacarídeo, ele vai ter que ser quebrado. Só que como é o início da digestão de carboidratos, vamos quebrar esse amido até um outro açúcar chamado maltose. Maltose é um açúcar formado por dois açúcares simples, né? Disacarídeo, tá certo? Então não vai terminar o processo aqui, vai terminar lá na frente. Legal? Então terminamos a digestão na boca. Olha só, se é um processo químico, então nós temos que ter a ação de uma enzima específica. Cada enzima depende o quê? Depende de um determinado substrato para sua ação. E também depende de dois fatores para ter uma ação eficiente. Lembra quais são? Temperatura, que no nosso caso, 37,5 graus, né? Não vai variar. Então, o que vai variar? O pH. E no caso da boca, o pH ele é neutro. Lembra da escala de pH? De 1 a 14? Então, está bem no meio da escala, né? pH 7, neutro, que vai ter o quê? Uma ação eficiente da amilase salivar. Lembra dessa enzima que age na boca? Hoje em dia é chamada de ptialina. Então, essa é a enzima que age especificamente na nossa boca. Belezinha? Olha só, terminamos a digestão do carboidrato na boca. Começamos, né? Tá? Terminamos a digestão na boca. Agora, o alimento vai descer e vai chegar, no estômago. Início da digestão de proteínas. Termina momentaneamente aqui no estômago a digestão dos carboidratos. A maltose chega intacta aqui, né, tá? Então agora nós vamos ter a digestão da proteína. Só que proteína também é uma macromolécula muito difícil de ser quebrada. Então, se ao início, essa proteína grandona vai ser quebrada em pedaços menores. Proteínas, moléculas de proteínas menores são chamadas de peptídeos, certo?
Se é um peptídeo, você vai ter ação de uma enzima específica aqui também. Olha só, peptídeo vai sofrer ação de quem? Da pepsina. É a enzima que age especificamente sobre proteínas no estômago. Só que como a quebra da proteína ela é difícil por causa das ligações peptídicas que você viu lá na bioquímica, né, tá? O que vai acontecer? Nós temos também o quê? O somatório com o ácido clorídrico que é produzido pelas próprias células da parede estomacal, ácido clorídrico HCl. Por isso que o somatório do ácido clorídrico mais a pepsina, nós chamamos de suco gástrico, certo? Lembrando que essa pepsina, ela é produzida inicialmente na sua forma inativa, o pepsinogênio, porque senão essa pepsina, o que iria fazer? Iria atacar a própria parede do estômago e o organismo não pode deixar que isso aconteça, né? Legal? Obviamente, em relação ao pH, não existe dúvida nenhuma. Se você tem ácido clorídrico, o pH aqui vai ser o quê? Altamente ácido, pH igual a 2. Então, finalizamos a digestão no estômago. Bom, olha só, agora vamos para a terceira etapa química da digestão, né? Onde? Intestino delgado. Gente, só que o nosso intestino delgado, como você aprendeu, ele é um tubo enorme, tem em média ali 5 metros, né, tá? Então, a parte que nos interessa para a digestão, principalmente é a porção inicial. Os 25, 30 centímetros iniciais, depois que o alimento sai do estômago, né? Aquela parte chamada de duodeno, certo? Claro que no jejum no ilho também vai acontecer a absorção, a digestão e absorção de nutrientes, mas a maior parte vai ser aqui, no início, né, tá? Olha só, dá uma olhadinha no nosso esqueminha. Olha lá, ó, por isso que nós temos aqueles órgãos anexos da digestão, tá lembrado? Fígado e pâncreas. E, ó, anatomicamente, fígado e pâncreas estão, ó, estrategicamente ligados onde? Ali, no duodeno, beleza? Para potencializar essa digestão, tá certo? Então, olha só. Porção inicial, duodeno. Então, o que acontece? Término da digestão de tudo que nós ingerimos inicialmente, lá, né, que entrou pela boca, e, obviamente, né, consequentemente, a absorção desses nutrientes, que essa é a finalidade, né? Vamos terminar a digestão, agora vamos absorver esses nutrientes. Então, os nutrientes saem do intestino delgado do duodeno, corrente sanguínea, e vão para dentro de cada célula do nosso organismo, tá certo? Então, não pode esquecer disso, hein, pessoal? É o término e, consequentemente, a absorção dos nutrientes, né, que é a consequência. Belezinha? Tá? Se nós vamos ter o término de tudo que nós comemos, então, ó, maltose chegou aqui, né, tá, os disacarídeos da boca chegaram aqui, vão sofrer o término da quebra. Os peptídeos do estômago chegaram aqui também, agora vão terminar de ser digeridos, né, tá certo? E nós vamos ter também, pessoal, a digestão dos lipídios, das gordurinhas da nossa dieta, que nós não tínhamos falado ainda, né, tá? Então, tudo vai ser quebrado aqui, os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Não esquecendo também dos ácidos nucleicos, do DNA e do RNA também, né, tá certo? Que fazem parte da nossa dieta. Então, olha só, por isso que nós vamos ter uma gama de enzimas agindo aqui, e esse conjunto de enzimas é chamado de suco entérico. Quando falamos em suco digestivo, é uma reunião de enzimas, de várias enzimas. E por que entérico? Do intestino, produzido pela parede do intestino. Só que não basta só o suco entérico, o suco do intestino, nós temos que ter também o quê? Nós temos que ter a ação da bile. Bile, produzida pelo fígado, né? Não contém enzimas. A bile é o nosso detergente biológico, tá lembrado? O que ela faz? Emulsiona, quebra inicialmente uma molécula grande de gordura, transforma essa gordura em gotinhas menores para facilitar posteriormente a absorção, tá certo? E também o suco pancreático. A exemplo do suco entérico, suco pancreático também é uma reunião de várias enzimas, só que agora produzidas pelo pâncreas. Legal, pessoal, tá? pH. Se o pH da boca é 7 neutro, se o pH do estômago é 2 ácido, então aqui no intestino nós temos que ter o quê? Um pH diferente para termos a ação eficiente de todas essas enzimas. E o pH aqui, 8,5.
Você vai ver em alguns materiais 8 também, mas ó, didaticamente nós falamos 8,5. Enfim, é o quê? Um pH básico, alcalino. Legal, tá? Então olha só. Boca, aí você vem, o alimento passa, né, tá? Passa pela faringe, aí ó, deglutimos, esôfago, caiu no estômago, segundo o processo químico da digestão, aí o alimento vem, cai no intestino delgado e, principalmente aqui nessa porção do duodeno, é que vai acontecer todo esse processo que nós acabamos de falar. Importantíssima ação de quem? Do fígado, lembrando da vesícula biliar, que é o quê? Aquela bolsinha que armazena a bile produzida no fígado, né, tá? E o pâncreas, ok? E posteriormente nós temos o quê? A ação do intestino grosso, fazendo a reabsorção da água e a ação de bactérias ali, tá? Terminando a nossa digestão. Mas basicamente eu foquei onde? Foquei no processo químico da digestão, né? Que acontece onde? Na boca, no estômago e no intestino delgado. Beleza, moçadinha? Espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Até uma próxima. Abraço. Tchau, tchau.